Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e bem-vindos. Hoje é sábado, 1º de novembro, e sou William McMasters. Olá, do escritório da gravações A Voz de Deus de Harare, Zimbábue. Aqui é o seu irmão, Steven Tutani. Bom dia, irmão Steven. Bom dia, meu irmão William. E bom dia à noiva ao redor do mundo. Antes de prosseguirmos, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Irmão Will, e a todos que estão ouvindo, eu tenho de saber, como vocês se sentem quando ouvem o profeta de Deus dizer isso sobre vocês? Então vocês são meu povo, vocês são os que eu amo. Estes e aqueles que estão ouvindo as fitas e assim por diante. Oh, que coisa. Eu poderia ouvir isso repetidamente. Há muita coisa nesses 7 segundos. Sim, com certeza. Vocês são aqueles que eu amo, estes e aqueles que estão ouvindo as fitas. Que coisa, sabe? Isso me faz lembrar da citação de quando ele estava falando sobre ir além da cortina do tempo, quando disse: nesse instante uma voz disse: tudo o que você sempre amou e tudo o que sempre amou você, Deus os deu a você aqui. Glória! Que coisa! Isso dá muito estímulo. Está sendo difícil lidar com isso agora mesmo. Veja o meu nome no livro. Amém. Esse sou eu. Oh, isso é rico. E sabemos disso com certeza. Todos nós, pessoas que ouvem as fitas, nós amamos o irmão Brana. Amém. E desde o domingo passado, não há dúvida de que somos nós que ele ama. Amém. Nós ouvindo essas fitas e tal. E ele também nos disse no domingo passado que precisamos ter amor antes de podermos ter fé. Ele disse: o amor agarra a fé e, venha, vamos. Então nós amamos este profeta. Nós amamos esta voz prometida de Apocalipse 10:7. Portanto, nós cremos nesta voz. Cremos neste profeta com fé em cada palavra que Deus falou através dele. Tudo anda junto. E estou tão feliz que ele nos mostrou mais uma vez de que lado estamos. E sabemos o que éramos antes deste sinal ser aplicado. E sabemos o que somos, depois de ser aplicado. E devo dizer que nesta hora de desespero, é muito importante saber que esse sinal foi aplicado. Amém. É entre a vida e a morte. É sim. E você sabe, gosto muito dos exemplos que o irmão Brana usou no domingo passado, como o da mulher sunamita, por exemplo, e você sabe que o seu filhinho e o seu desespero fizeram com que Elias ficasse desesperado. E você sabe quais palavras e revelação da mulher sunamita. Como o Senhor Deus vive, eu não te deixarei até que vás e ministres ao menino. A fé dela estava somente no profeta. Sim, estava. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, outra coisa que realmente me marcou foi, estava tentando me colocar lá com os filhos de Israel e como pai, pensando no meu primogênito e sabendo que a vida dele estaria em minhas mãos. E como deve ter sido isso? E exatamente como o irmão Brana disse, o menino se aproximando, dizendo: papai, tem certeza? E gostei demais do que ele disse. Tenho certeza. Está de acordo com o que o profeta nos disse. Que coisa, que coisa. Quer dizer, a vida e a morte dependiam da obediência ao que o profeta disse. Não importava se você entendia, não importava se você conseguia explicar, você tinha de ter aquele sinal à mostra. E que carta de amor para a noiva! Uau! Foi uma carta de amor, meu irmão. Acho isso tão poderoso que a única garantia que o pai podia dar ao seu primogênito, enquanto o anjo da morte estava literalmente à porta, e você sabe, havia morte na terra. A única garantia que ele tinha era: nós fizemos o que o profeta disse para fazer. Amém. Irmão, e como ele disse em O Sinal, não simplesmente chegue você até aqui e diga: eu creio na mensagem, obedeça ao mensageiro. Amém. E pela graça de Deus, como a carta As Águias se Reunindo disse, Deus enviou ministros fiéis por todo o mundo para proclamar o ministério deste mensageiro. Eles tocaram a fita para os predestinados, e nós cremos em cada palavra. Não temos vergonha. Fizemos da nossa própria casa uma igreja para receber a mensagem e estamos permanecendo debaixo desse sinal, a mensagem da hora, assim como Raabe fez. Louvado seja o nome do Senhor.
Estamos cumprindo o dever. Estamos marchando adiante com nosso sinal exposto. Amém. Que dia para se estar vivo e ser testemunha disso. Uau! Obrigado, Senhor. Sabe, ao encerrarmos a oração do irmão Brana perto do final, antes do culto de comunhão, ela simplesmente crava o prego e não deixa espaço algum para o diabo. Não. Que oração para o crente, temos de ouvi-la. E agora possam estas pessoas que têm o sinal, que passaram da morte para a vida, trocaram a velha vida mundana por uma nova. Elas têm. O sangue foi aplicado e Deus dá a eles uma indicação do sinal. Que eles tomem aquele sinal na mão, aqueles que estão enfermos digam: sou um produto comprado por Deus, estou em Cristo e nele não há enfermidade, estou em Cristo e nele não há pecado. Estou em Cristo e nele não há incredulidade. Renuncio tudo que o diabo me tem dito. Tomo o meu sinal ele foi ferido pelas minhas transgressões. Foi moído pela minha iniquidade. O castigo que me traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fui sarado. E agora possuo o sinal de que Deus me reconheceu. Aquele propósito, pessoa, comprado pelo sangue do Senhor Jesus. E possuo o sinal de sua morte nas mãos, porque ele ressuscitou e sou dele e ele é meu. Para começar, gostaríamos de trazer algumas novas informações sobre os pedidos de oração do episódio da semana passada. Primeiro, temos uma notícia sobre os 7 irmãos que foram sequestrados no domingo passado. Os sequestradores entraram em contato com as famílias e fizeram exigências muito altas, como o pagamento de resgate para a libertação deles. Além disso, soubemos que outro irmão no norte da Nigéria também foi sequestrado na semana passada. Estamos aguardando mais detalhes sobre essa situação e confiando na oração por uma solução. Agora, que situação difícil! Sem dúvida manteremos nossos irmãos e suas famílias em nossas orações. Também temos uma notícia sobre Madagascar. Vocês devem se lembrar do último episódio em que falamos sobre a situação em desenvolvimento lá. Nosso irmão Solofo relatou que os militares assumiram o governo e o presidente fugiu do país. Por causa disso, a situação melhorou nas ruas. Não há mais protestos neste momento. No entanto, não houve melhora na disponibilidade de alimentos, água e eletricidade. O arroz continua escondido para aumentar os preços, e a maioria dos crentes permanece em situação crítica, especialmente aqueles que vivem nos subúrbios. O irmão Solofo está fazendo tudo o que pode para ajudar. O Senhor abriu um caminho para que ele obtivesse suprimentos e ele conseguiu enviar 26 sacos de arroz, 7 sacos de feijão e várias garrafas de óleo vegetal e velas para ajudar a atender às necessidades dos crentes. Os crentes na capital, Tana, estão conseguindo sobreviver, mas seu principal desafio é encontrar trabalho. Não há clientes nas lojas, pois as pessoas ainda têm medo de sair de casa. Outro problema é a entrada de fundos no país, já que o Banco Mundial normalmente não permite a transferência de fundos para um país liderado por militares. Eles estão aguardando para ver o que acontecerá em seguida. Nosso irmão pede que continuemos a mantê-los em nossas orações para que o Senhor sustente e proteja seu povo durante este momento difícil. Deus os abençoe. Com os tablets Ágapo, que agora se infiltraram em países e lares de crentes literalmente em todo o mundo, surgiu a necessidade de tornar o uso desses tablets mais sustentável. Muitas áreas rurais em diversos países ainda lutam constantemente pelo fornecimento de eletricidade e, portanto, a luta para manter seus tablets carregados e utilizáveis é um problema muito real. Com tantos tablets em campo agora, o irmão José decidiu mudar parte do foco para encontrar uma solução para esse problema. Como de costume, provou-se ser difícil e caro conseguir uma fonte de energia portátil confiável para os crentes necessitados. Então, mais uma vez, como aconteceu com os tablets Ágapo, começamos a projetar nossa própria unidade de energia solar personalizada.
Viajar é difícil em muitas dessas regiões sem eletricidade, mas um lugar onde todos eles se reúnem regularmente é na igreja toda semana. Queríamos uma unidade que pudesse ser instalada nas igrejas e usada pelo maior número possível de crentes ao mesmo tempo. Usando parte do conhecimento e do contexto que adquirimos com o projeto do tablet Ágapo, conseguimos avançar muito mais rápido neste projeto. O presidente da empresa na China que fabricou as baterias para nossos tablets Ágapo estava muito disposto a nos ajudar muito. Ele não apenas se ofereceu para ajudar a projetar e construir uma unidade personalizada, mas ofereceu fazê-lo pelo preço de custo, como uma contribuição ao nosso ministério e ao fornecimento de energia para países necessitados. Após trabalhar diretamente com o fabricante, ao longo de um período, o protótipo foi criado e a primeira unidade foi construída e enviada para nós. Fizemos alguns ajustes na unidade recém-projetada e o resultado final foi uma unidade solar portátil muito compacta e robusta, capaz de carregar até 8 tablets Ágapo simultaneamente em um período de 2h30 a 3 horas. O irmão José deu sinal verde para colocá-los em produção e as primeiras 1.000 unidades foram construídas. O primeiro lote de 570 unidades foi enviado e acaba de chegar ao nosso escritório do Malawi. Aqui estão sendo divididas entre os países Malawi, Zimbábue, Moçambique, Zâmbia, África do Sul e Namíbia. Em breve, elas serão enviadas para os escritórios em cada um desses países. De lá, cada unidade será destinada a locais específicos onde os crentes poderão utilizá-las para manter seus tablets carregados e, assim, ter acesso contínuo ao seu alimento espiritual. Estamos trabalhando em mais remessas para Madagascar, Honduras e Guiana. Mais uma vez, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de fornecer mais um recurso para que sua noiva ouça sua voz. Amém. Bom, você mencionou o Zimbábue, irmão Will. Eu estava meio que fazendo minha dança de comemoração aqui. Estávamos realmente esperando pelo nosso lote e isso definitivamente ajuda muito, porque muitos crentes, como você disse nas áreas rurais, estão viajando longas distâncias para carregar seus tablets. Lembro-me de uma irmã que costumava esperar alguns dias até conseguir fazer a viagem de 20 quilômetros para ter certeza de que conseguiria carregar o tablet. E quando o trazem, querem usá-lo, mas com moderação, porque querem que dure o máximo possível. Então, isso vai mudar isso. E é maravilhoso que eles podem ser carregados na igreja durante o culto. No final do culto, eles voltam com o tablet carregado. Então, uma mudança de vida. Estamos ansiosos para ver o que o Senhor fará com isso. Oh, isso é emocionante. A equipe de distribuição do Ágapo do Zimbábue esteve recentemente na estrada novamente. Desta vez, rumo à província central de Mashonaland, 4 horas ao norte do escritório da Gravações A Voz de Deus. O irmão Richard, que trabalha no departamento do Ágapo no escritório do Zimbábue, nos conta um relato sobre esta viagem. Acabamos de voltar de uma maravilhosa distribuição em Makuni e Ruxinga, na província central de Mashonaland, em nosso país. Saímos às 4 da manhã como uma equipe de 5 irmãos. Os irmãos Advocati e Steven Yeri, o irmão Asher, o irmão Basil e eu. Foi muito bom testemunhar o nascer do sol enquanto dirigíamos às 4 horas até nossa primeira parada, que foi em Makuni, localizada perto da fronteira com Moçambique. No caminho, apanhamos o pastor Gombe, que foi muito útil em nos ajudar com a logística desta viagem. Esta manhã, ele teve o prazer de nos indicar o local de distribuição. Chegamos pouco depois das 8 da manhã. Alguns crentes já estavam reunidos e cantavam na igreja, e outros chegavam em caminhões cantando e louvando ao Senhor. Aqui está uma pequena gravação que fizemos quando chegamos. Saudações, santos. Acabamos de chegar à nossa primeira parada, que é um lugar chamado Makuni, onde esperamos distribuir os tablets Ágapo para cerca de 88 famílias. Alguns acabaram de chegar de motocicleta. Alguns estão caminhando, outros vêm de grandes distâncias. Mas todos estão felizes e ansiosos pelo culto. E estamos animados em ver a alegria dessas pessoas ao receberem esta preciosa palavra que foi preparada para elas. Só pelas vozes cantando, dá para perceber que essas pessoas estavam
estavam tendo um verdadeiro jubileu. Assim que nosso ônibus chegou, fomos direto ao trabalho e imediatamente configuramos o sistema de som. E então, ao ligar o gerador, percebemos que não havia energia elétrica no sistema de som. Mas, após um pouco de investigação do problema e inspeção de todo o resto, identificamos onde estava o problema e o consertamos. E quando estávamos prestes a começar nossa apresentação, percebemos que um grupo ainda não havia chegado e não havia sinal de celular naquela igreja, então subi numa montanha para tentar entrar em contato com o outro grupo. Mas mesmo assim, seus telefones estavam fora de alcance. Esperamos cerca de 1 hora para que eles chegassem, para que não perdessem a apresentação. Eles finalmente chegaram na parte de trás de um caminhão branco e prosseguimos com nossa apresentação. Concluímos tocando um trecho da mensagem "Esteja certo de Deus". Um total de 71 tablets foram distribuídos e uma sessão tutorial foi realizada em seguida. Dizer que os crentes estavam felizes nem sequer descreve como se sentiam. Foi uma bênção vê-los expressar o que estava acontecendo em seus corações. Depois disso, saímos de Makuni por volta de 1 da tarde e dirigimos de volta para Ruxinga. E quando chegamos, cerca de 200 crentes estavam reunidos, de 4 igrejas e seus ministérios. E quando chegamos, eles já estavam prontos para nos receber, fizemos nossa apresentação e encerramos tocando a fita como fizemos antes. Foi uma bênção. E a doce atmosfera, ao ver os crentes com as mãos erguidas, orando e rendendo os olhos a Deus enquanto o profeta orava por nós. Todos de diferentes origens, mas todos fomos unidos por um ponto em comum, que é a voz de Malaquias 4 na fita. Distribuímos cerca de 48 tablets e muitos deles eram para crentes idosos. Durante o tutorial, ficamos impressionados com o nível de concentração deles e como eles acompanhavam. Foi simplesmente extraordinário. Uma das coisas mais interessantes que vimos depois, de termos encerrado, foi de crentes que já estavam tocando a mensagem em seus aparelhos enquanto voltavam para casa. Os pastores e ministros ficaram muito gratos à voz de Deus por este presente especial que receberam, seus tablets Ágapo. E um pastor e seu grupo trouxeram um pouco de painço, sorgo, milho e uma galinha viva só para dizer obrigado, gravações à voz de Deus, pelo sacrifício que estão fazendo. E aqui está o que podemos oferecer como forma de expressar nossa gratidão. Aqui está uma pequena gravação de um dos ministros. Deus os abençoe, voz de Deus, nós lhes agradecemos, nós valorizamos muito. Sou o pastor Kaderi Lukmore, da congregação de Shironga, que faz parte do Mount Darwin. Recebemos os tablets Ágapo como igreja e acredito que, pela graça de Deus, vamos usá-los para o benefício das nossas almas, para o benefício da igreja, para o benefício dos filhos de Deus, para o benefício da semente, a qual Deus por vocês, na região de Shironga e arredores, e na parte de Ruxinga. Deus os abençoe. Muito obrigado. Continuem realizando o bom trabalho. Nós apreciamos muito. Deus os abençoe. Saímos de Ruxinga e viajamos de volta para Harare, chegando ao escritório da gravações A Voz de Deus por volta das 11 da noite. Estávamos cansados, mas com corações gratos pela missão muito bem sucedida que Deus nos deu nesta viagem. Por fim, gostaria de dizer que Deus abençoe a todos que patrocinam estes tablets Ágapo. Os crentes são muito gratos a vocês por terem este dispositivo que lhes permitem ouvir a voz de Deus em fitas. Shalom. Deus os abençoe. Bom, a seguir, temos este maravilhoso relato da Costa do Marfim, que demonstra como a mensagem da hora continua a alcançar a semente predestinada, mesmo nas circunstâncias mais humildes. No início deste mês, o irmão Yacinte, o bibliotecário do escritório de Abidjan, na Costa do Marfim, juntamente com alguns irmãos, conduziu um trabalho de evangelização de 3 dias em 2 pequenas aldeias no sudeste da Costa do Marfim. O que torna este relato particularmente impressionante é a abordagem deles. Eles estavam indo de porta em porta com folhetos da gravações A Voz de Deus e trechos em áudio dos sermões do irmão Brana. Para alguns, ir de porta em porta provavelmente é estranho, talvez até um pouco desconfortável, mas esses irmãos usaram essa abordagem e os resultados foram realmente extraordinários. Eles visitaram uma senhora idosa que tinha dificuldade em falar francês, então voltaram a falar com ela em sua língua nativa. Guiados pelo Espírito, eles tocaram "Um abismo chama outro abismo". E quando o irmão Brana começou a discernir uma mulher
que sofria há anos de uma doença relacionada a um acidente, a idosa simplesmente caiu em prantos. Os irmãos permaneceram em silêncio e, após o término da fita, ela explicou que o profeta havia descrito sua condição exata. Ela creu. E ali mesmo, ela foi completamente curada. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Yacinte continua. Em outra casa, eles foram levados a tocar a fita Amor Divino. Mais uma vez, o discernimento do irmão Brana falou diretamente a uma mãe sobre seu bebê doente. Ela ficou admirada quando o profeta do tempo do fim, falando por meio de uma gravação feita décadas antes, descreveu sua situação. À medida que mais famílias começaram a pedir oração e a querer ouvir mais, o irmão Yacinte lembrou a citação do sinal, com a qual muitos de nós estamos familiarizados, onde o irmão Brana diz: deve ter havido alguns rapazes que entraram despercebidamente em algum lugar com umas fitas, e esses irmãos literalmente se tornaram como aqueles rapazes que tocam as fitas, dos quais o irmão Brana falou, levando a palavra viva aos lares onde sementes predestinadas estavam esperando. Cada casa se tornou uma igreja, e estas famílias receberam a mensagem. A equipe voltou para casa com alegria e tristeza, alegria pelo que Deus havia feito, mas tristeza porque a missão deles estava terminando. Eles prometeram retornar em novembro ou dezembro com mais sermões em áudio, em pendrives e dispositivos de áudio, querendo o Senhor. Deus os abençoe, irmão Yacinte. Uau! Esse é um relato maravilhoso para edificar a fé. É mesmo. Obrigado por compartilhar isso, irmão Yacinte. E nunca deixa de me surpreender o que o Senhor está fazendo por meio deste ministério de fitas ao redor do mundo, curando os enfermos, nos dando fé de arrebatamento e provando sua palavra cada vez que apertamos o play. Amém. E por fim, gostaríamos de compartilhar um testemunho maravilhoso de um fiel rapaz que toca as fitas de Pointe-Noire, República do Congo. O que começou como uma manhã comum de segunda-feira, rapidamente se transformou em uma poderosa experiência de cura divina. Nosso irmão diz: quero apenas testemunhar sobre as boas ações do Senhor. Sou o irmão Serge, um rapaz que toca as fitas de Pointe-Noire. Na segunda-feira, 8 de setembro, acordei me sentindo bem, mas por volta das 7 da manhã, comecei a me sentir estranho. Logo depois, senti fortes dores de cabeça e tontura. Tomei alguns analgésicos que me proporcionaram um alívio temporário. Decidi aproveitar esse tempo para tomar banho e pegar um ônibus para a cidade para entregar alguns documentos. Mas enquanto estava no ônibus, comecei a sentir os mesmos efeitos novamente. Eu não suportava o barulho ao meu redor. Tirei meus fones de ouvido da bolsa e comecei a ouvir um sermão do irmão Brana no meu celular enquanto orava do fundo do coração. Conforme o ônibus se aproximava do estádio, senti uma voz me dizendo para ir ao escritório da Gravações A Voz de Deus. Argumentei que meu destino não era a Gravações A Voz de Deus. Mas assim que chegamos ao mercado principal, a necessidade aumentou. Eu sabia que tinha que obedecer. Quando cheguei ao escritório da Gravações A Voz de Deus, fiquei na recepção tentando parecer bem. Depois de uns 10 minutos, pedi ao irmão que abrisse a sala de audição para que eu pudesse ir orar. Uma vez dentro, a primeira coisa que fiz foi baixar o sermão A História da Minha Vida. Toquei a última oração do irmão Brana e, enquanto ele orava, orei em silêncio junto com ele. Ainda estava me sentindo mal e tonto, mas antes que o sermão terminasse, ouvi algo me dizer para trocar a fita e tocar Espíritos Sedutores. Imediatamente, baixei a fita e comecei a tocar perto do final do sermão. Orei junto com o irmão Brana e assim que ele terminou de orar, me levantei. Naquele momento, me senti completamente bem. O mal-estar e a tontura haviam desaparecido. Louvado seja o Senhor! Quando saí da sala, expliquei ao irmão na recepção o motivo da minha visita, e ele ficou muito feliz. Também estou muito, muito feliz por ter sido curado pelas fitas. Que Deus os abençoe, irmão Serge. Amém. Que maravilha. Bom, obrigado, irmão Serge. Tenho certeza de que todos nós estamos sentindo uma onda de fé depois de ouvir isso.
Como algo sobrenatural pode não acontecer quando você ouve a própria voz de Deus falando através de lábios humanos? Amém. Graças a Deus por essa oportunidade. Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. E como sempre, não deixem de buscar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. Como sempre, agradecemos muito por se juntarem a nós hoje. E até lá, que Deus os abençoe e shalom. Shalom.